Fala pessoal, tudo certo? Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer uma otimização de SEO, adicionar termos de SEO nos pacotes e nas páginas de vocês, tá? A gente vai utilizar um exemplo aqui desse post, que é Bali de 4 a 14 de setembro. O que que a gente vai fazer, tá? Todo o post de vocês, todos os pacotes de vocês aqui, tem esse plugin aqui, ó, Yoast SEO Premium, tá? Às vezes ele pode estar fechado, então vocês podem só clicar basicamente nesse item que ele vai abrir. E aqui vocês vão adicionar frases basicamente que tem na primeira seção do site, tá? Aqui a gente consegue perceber ó, que a gente tem uma frase-chave de foco. O que que é essa frase-chave de foco? Basicamente é a frase que vai trazer mais relevância para o teu post, tá? Para o teu pacote, enfim, basicamente é a frase que vai ter em 2, 3 locais dessa tua postagem. Então, onde que a gente vai encontrar essa frase, tá? A gente vai ter que abrir a página, tá? E a gente vai ter que visualizar todo o conteúdo que tem e ler esse conteúdo, ver o que, que a gente pode adicionar e tudo mais. Mas vou usar um exemplo aqui de vocês. A gente vai usar esse exemplo aqui, ó. Sinta-se em casa mesmo estando no paraíso. Como é uma frase, a gente vai ter que basicamente só retirar a vírgula para manter uma frase, tá? Certo. A gente adicionou a primeira frase. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai adicionar título de SEO. Tem páginas que o título da página é curto. Por exemplo, suponhamos que seja só Bali, tá? Então a gente vai adicionar mais um conteúdo aqui. Vocês podem digitar aqui Paraíso do Surf, se fosse somente Bali. Quando dá esse termo vermelho nessa seção aqui, normalmente o conteúdo está muito longo, tá? Então a gente pode ver aqui, como no resultado para dispositivos móveis, a gente sabe que Surf Travel é o título do site. Paraíso do Surf, que a gente adicionou, nem aparece aqui, tá? Então, não vale a pena a gente manter esse conteúdo. Então, a gente vai, exclui, e a gente sabe que deu o conteúdo completo. Isso aqui tá ok, tá? O slug, o que que é o slug da página? Basicamente é o URL. Isso daqui já vem estático, já vem pronto. Esse não indica vocês atualizarem, tá? Porque já vem automático. Só se vocês quiserem retirar isso aqui e adicionar um slug específico, mas não vale a pena. E aqui é o mais importante, que é a meta-descrição. O que, que é meta-descrição? É basicamente o que, que o Google vai mostrar para as pessoas quando eles pesquisarem o termo que está sendo mais visto nas páginas de vocês. Por exemplo, sinta-se em casa mesmo estando no paraíso. Esse termo aqui, a gente, claro, é só um exemplo, tá? Mas é um termo mais genérico. A gente pode pensar que é uma construtora, uma imobiliária que está usando esse termo aqui, então não remete tanto ao surf. Então sempre é importante a gente utilizar uma frase-chave com relação ao nicho de vocês, que é o surf, tá? Então a gente pode modificar ela e adicionar um termo específico ali que faz mais sentido, tá? E aqui a meta-descrição a gente vai realmente mostrar o que, que tem de conteúdo na página de vocês. A gente, por exemplo, aqui, hotel com vista privilegiada de Padang Padang, vive o conforto e a tranquilidade que você merece no destino mais procurado pelos surfistas. Esse conteúdo aqui, ele tem na página de vocês, tá? Só que eu modifiquei algumas coisas. Por quê? É interessante a gente só usar os termos mais interessantes. Hotel tem vista privilegiada. Hotel com vista privilegiada de Padang Padang. Aí aqui, viva o conforto e a tranquilidade no destino mais procurado pelos surfistas. Esse aqui, suponhamos que a gente fosse pesquisar no Google. Qual é o destino mais procurado pelos surfistas? Essa meta-descrição está apta para entrar nesse termo. Então, a gente tem mais chance de ser classificado pelas primeiras posições do Google, porque a gente está utilizando esse termo aqui, que é um termo mais utilizado pelos surfistas, justamente porque o surfista quer saber qual que é o destino mais procurado por eles mesmos, entendeu? Enfim, tudo que a gente for adicionando na otimização, a gente tem que pensar
na cabeça de quem está procurando, de quem está pesquisando o conteúdo de vocês. Então, o que que a gente quer? Ah, eu quero um hotel com vista privilegiada de Padang Padang. Então a gente coloca aqui, ó, hotel com vista privilegiada de Padang Padang. Uou, bacana. Ou eu quero um hotel custo-benefício. Hotel custo-benefício em Padang Padang. Viva o conforto sem esbanjar no luxo e viva a tranquilidade que você merece. Enfim, tudo que vocês forem adicionando na meta descrição tem a ver com quem está pesquisando. É só a gente inverter e pensar com a cabeça de quem está pesquisando o conteúdo, qual que é o termo que esse usuário está pesquisando, tá? Aí a gente adiciona aqui, basicamente, nessa meta descrição, como uma resposta para ele, entende? Isso vale a pena, tá? Aqui, bom, basicamente essa seção aqui, vocês vão ter isso para vocês adicionarem, tá? Sinônimos da frase-chave. Então, como a gente colocou aqui, ó, síntese em casa mesmo estando no paraíso, essa frase tem aqui, a gente pode adicionar aqui conforto e conexão apenas 5 minutos da praia, entendeu? A gente vem aqui, é, bom, essa aqui basicamente é uma segunda frase-chave que faz sentido com a primeira, tá? E tem no conteúdo HTML do site de vocês. Então, sempre a gente vai reutilizar esse conteúdo, não de forma, como que eu posso dizer, só copiar e colar, mas tem que ter sentido, tá? Se não tiver sentido, não adiciona, porque vai virar uma bagunça na cabeça de quem está pesquisando, tá? Então aqui você pode adicionar uma nova frase chave relacionada. Suponhamos que a gente vai adicionar aqui, vamos rolar um pouquinho para baixo e ver, ó, essa frase aqui, ó, é interessante, porque é um dos termos que o usuário pode pesquisar, tá? Um dos lugares mais mágicos do mundo para quem ama o surf. Isso aqui é basicamente o que todo mundo, o que todo surfista quer ler. Ele vai clicar no link de vocês porque ele vai achar interessante isso. Daí ele basicamente vai se conectar e vai ir na razão do clique dele, que é a página de vocês, tá? Enfim, toda otimização que a gente faz, a gente tem que sempre pensar no usuário no que está pensando o usuário. Então, sempre quando a gente for otimizar, pensar, usuário, esse conteúdo que eu criei é sobre Bali, o que, que o usuário quer saber de Bali? Vou adicionar aqui. Ah, hotel com vista privilegiado Padang Padang, vive com conforto e tranquilidade, os lugares mais mágicos do mundo para quem ama surf, basicamente isso. Você vai encher os olhos do usuário para ele poder acessar a página de vocês. Vocês acessando a página de vocês, aí vocês ganham com o conteúdo de vocês, tá? Bom, depois que vocês fizerem essa otimização, o que tem mais para otimizar, Victor? Aí vocês vão atrás do conteúdo e de imagens de vocês, tá? Como vocês têm aqui, ó, na capa, vocês podem vir aqui, clicar em editar. Aqui a gente tem o texto alternativo, a legenda e a descrição. O que que é isso daqui, tá? A legenda. Basicamente, se você quiser legendar essa imagem, tá? Você pode colocar aqui quem tirou a imagem, às vezes você quer dar um direito autoral para a imagem, imagem, imagem da vista do hotel feita por fotógrafo. Vamos abrir aqui. Fotógrafo. Bom, se você quiser legendar a imagem, você basicamente coloca aqui, tá? Sempre pensando na língua portuguesa, nunca adicione conteúdo com erro de português. Na descrição, o que a gente vai adicionar? Essa descrição, quem que vê isso daqui? A descrição é basicamente o Google que está vendo o teu conteúdo, tá? Então, aqui você vai adicionar a descrição dessa imagem. Ah, mulher caminhando na borda de uma piscina
tendo uma vista maravilhosa, cheio de árvores, perto de a 5 minutos da praia de Padang Padang. Basicamente isso, tá? Por que que você tem que fazer relação ao conteúdo de vocês? Porque quando o usuário for pesquisar praia de Padang Padang, essa descrição aqui vai fazer com que o Google envie a foto de vocês para o Google Imagens, tá? Então, vocês têm mais uma oportunidade de utilizar o conteúdo de vocês em um outro buscador, que é um dos buscadores que tem mais fluxo de usuários também, que é o Google Imagens, que o pessoal está lá atrás, basicamente, para ver as imagens, né? E o que é esse texto alternativo? O texto alternativo é basicamente para vocês passarem informações para quem tem dificuldade visual, tá? Então, vocês podem colocar aqui em 40, não, em 60% da imagem contém de árvores que possuem sua característica. Enfim, vocês colocam uma descrição, um texto alternativo rico em conteúdo, tá? O que eu coloquei aqui? 60% da imagem contém árvores que possuem suas características de espécies perto da praia. Para que esse termo? Por que eu tenho que colocar que é uma característica de espécie perto da praia? Porque a gente está falando de que a própria a descrição da imagem já conta 5 minutos perto da praia. Então, o usuário que vai ler esse conteúdo, ele vai saber que essas árvores que estão ali fazem sentido e têm a característica de espécies perto da praia. Enfim, é basicamente mais termo técnico que a gente está utilizando nesse texto alternativo do que descrição da imagem, tá? Só basicamente isso. Mas, gente, é isso, tá? Não tem muita coisa que vocês podem mesmo fazer. O que mais que vocês podem utilizar, além de atualizar a imagem, é ver todo esse conteúdo aqui. Quer, quer otimizar essa imagem também? Basicamente, só criar o texto alternativo, a legenda e a descrição, tá? De todas as imagens. Essa aqui é a versão mobile desktop, tá? Vocês podem vir em introdução também. Aqui tem títulos, né? Aqui tem imagens, enfim, todas as imagens vocês podem adicionar esses conteúdos, esses textos alternativos e descrição para otimizar o conteúdo de vocês para ficar melhor ranqueado no Google, tá bom? E é basicamente isso, tá? Se precisarem de alguma dica, de algum auxílio, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês. Atualizar a página e é isso. Tchau, gente.